Tópico 2. Ateísmo e humanismos. O ateu, que embora negue a existência de qualquer transcendência, isto é, algo que ultrapassa a nossa vivência diária na materialidade das coisas, no dia a dia, a contingência, mas ao mesmo tempo que se compromete com a prática do amor e da justiça, pode ser considerado um religioso secularizado. Expliquemos o conceito de secularização. A secularização é o processo pelo qual instituições, práticas, valores ou aspectos da vida social que anteriormente eram fortemente influenciados por crenças ou instituições religiosas se tornam progressivamente independentes dessas crenças. E esse fenômeno se manifesta tanto na separação entre o Estado e a religião, como existe na nossa Constituição brasileira, também como o declínio de práticas religiosas, a mudança de valores sociais e a privatização da religião, que passa do âmbito da coletividade para algo pessoal, para algo privado. Tendo isso em mente, podemos entender o que significa dizer que o ateu que se compromete com a prática do amor e da justiça, ou seja, que se compromete com uma vida mais justa para os que estão neste mundo, pode ser considerado também ele um religioso, no sentido de secularizado, uma vez que ele, ao negar a transcendência, não deixa de se preocupar com aquilo que deriva de uma ética transcendente, de uma ética que ultrapassa os valores simplesmente materiais, contingentes. Portanto, para este, o religioso secularizado, a pergunta existencial sobre a morte é respondida pela praxis, encontrando nela, no aqui e agora, o sentido e significado para o seu fazer e para o seu ser. Dentro do quadro explicativo, podemos dizer que praxis tem várias definições. Primeiro, praxis vem de uma origem grega, que significa ação ou prática. Mas praxis tem muito mais significado. Dentro da filosofia clássica, como em Aristóteles, a praxis se refere à ação prática, realizada no contexto de uma ética voltada para o bem social, para uma vida virtuosa. Pois se eu viver de forma adequada a minha vida, unindo teoria e prática, eu estarei contribuindo para uma sociedade melhor e mais justa. É nesse contexto que também Karl Marx enfatizou a importância de se unir aquilo que se pensa com aquilo que se faz, chamando de praxis. E é por isso que no âmbito da educação, a praxis é uma ação transformadora da realidade, visando principalmente romper com os grilhões que aprisionam as consciências e criam pseudos conceitos de libertação. Daí que seja ele, isto é, o religioso secularizado, me perdoe a expressão, os mais melindrosos, um cristão, pois cristianismo é sinônimo de humanismo. Afinal, muitos estudiosos e teólogos afirmam que Jesus não fundou uma nova religião. Há quem discorde. Porém, Jesus nunca deixou de ser judeu. Mas Jesus, com toda certeza, refundou as bases do humanismo autêntico, ao colocar o ser humano como mais importante que as tradições e os dogmas religiosos. É por isso que em João 8,7 podemos ler que Jesus diz àqueles que queriam apedrejar a mulher adúltera que quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Quando Jesus diz aos fariseus, inescrupulosos observantes da lei mosaica, que ele é Senhor do sábado, acrescenta: o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Esta passagem se encontra em Marcos 2, 27 e 28. Ora, todos sabemos que o sábado era um preceito sagrado e que na fala de Jesus representa toda a lei e os profetas do Antigo Testamento. Isto é, representa a Bíblia hebraica, também chamada de Taná. Mas para Jesus não há nada mais sagrado, depois de Deus, do que o ser humano,
criado à imagem e semelhança de Deus. Por isso mesmo que em Mateus, quando Jesus é inquirido sobre qual é o maior mandamento, Jesus sabiamente resume toda a lei e os profetas, a Taná, em apenas 2 preceitos. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento. Este é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mateus 22, 23, 40. Nota: a Torá é a primeira parte da Bíblia hebraica, ou Bíblia judaica, e segundo os rabinos possui 613 preceitos, 248 mandamentos e 365 proibições, cujo conteúdo teria sido escrito por Moisés até 1225 a.C. Logo, quando Jesus resume todos esses preceitos em apenas 2, Jesus está tirando aquilo que é o essencial da Bíblia judaica e dizendo: se cumprires esses 2 mandamentos, todos os demais serão cumpridos. Deste modo, Jesus condicionou a leitura, a compreensão e a interpretação do texto do Antigo Testamento, do todo do Antigo Testamento, ao entendimento do que significa amar a Deus e ao próximo. Assim, seja para o ateu ou para o crente, toda literatura religiosa só faz sentido, isto é, só pode ser aplicada na vida diária quando promove a dignidade humana, pois mais sagrado que qualquer livro, do que qualquer religião, é o ser humano. Nenhum escrito sagrado, nenhuma ideologia humana, nenhuma edificação, nenhuma imagem, nenhum ritual, nenhum credo está autorizado por Jesus a se sobrepor à dignidade humana, nem mesmo a oferta consagrada a Deus sobre qualquer altar. É por isso que, ao ser questionado sobre o sábado, no qual os seus discípulos arrancavam espigas para comer, pois estavam com fome, Jesus responde ao fariseu hipócrita: não leste nas Escrituras que quando Davi e seus companheiros estavam com fome, adentraram o templo e comeram o pão da oferenda que só era permitido aos sacerdotes? Confira Marcos 2, 23, 28. Portanto, para Jesus, nada neste mundo há mais sagrado do que o ser humano. Afinal, quando nas Escrituras Deus diz: façamos o homem e a mulher à nossa imagem e semelhança, Gênesis 1, 26, 28, é como se Deus se fizesse presente em cada homem e em cada mulher. Talvez seja por isso que no Salmo 82, versículo 6, o escritor sagrado revela a verdadeira essência do ser humano ao dizer: vós sois deuses, pois somos filhos do Altíssimo. E em João 10, versículo 34, Jesus censura os judeus que o queriam apedrejar por ter dito: eu sou filho de Deus. Diante do exposto, ouso dizer que antes de ser cristão, é preciso ser humano, assim como Jesus o foi e continua sendo. Uma vez que ser cristão significa seguir os passos de Jesus, então ser cristão é antes de tudo ser humano, identificar-se com a dor do outro, se colocar no lugar do outro, para daí resgatar sua dignidade. Nos dizeres de Martinet, 1995, página 231, Jesus Cristo é sempre atual, pois apesar da avalanche de materialismo e ateísmo que recobre o pensamento moderno, inúmeros pensadores e escritores conceituados acreditam nele e nos seus ensaios e romances defendem a necessidade de que a sociedade o siga se quiser salvar-se da autodestruição. Mas se Jesus não fundou uma religião, como defendem muitos, seus seguidores a criaram com base na experiência edificante e singular que fizeram da e na pessoa de Jesus. Porém, ao criarem uma religião, também aprisionaram essa eloquente experiência do sagrado nos estreitos muros das instituições e rituais, que, embora talvez façam parte do misterioso plano da salvação,
carregam em si as marcas das incongruências humanas que marcaram não só a história das igrejas, como a de seus seguidores e de seus algozes. Para se ter uma ideia, Frajó, 1999, página 45, chega mesmo a dizer, e isso nos soa até como heresia, diria alguns, que se o cristianismo fosse levado ao extremo, poderia se converter em ateísmo. Tamanha é a importância dada ao ser humano. Por isso, a necessidade de não esquecer que, embora Jesus colocasse o ser humano acima das Escrituras Sagradas, Jesus nunca deixou de ter sua intimidade com o Pai. Em diversos momentos o encontramos em oração. Em Lucas 3:21, quando foi batizado, encontramos a seguinte perícope: quando Jesus também se pôs em oração, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele. Em Marcos 1:35, quando se prepara para anunciar o reino de Deus, encontramos a seguinte expressão: de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e saiu rumo a um lugar deserto. Lá ele orava. E quando sua fama crescia, também encontramos Jesus se retirando para a oração, como em Lucas 5:15 e 16. Diz a perícope: cada vez mais sua fama se espalhava, e as multidões acorriam para ouvi-lo e para serem curadas de suas doenças. Ele, porém, se retirava para lugares desertos, onde se entregava à oração. Você pode ainda conferir outras passagens nas quais Jesus demonstrou que o seu humanismo só existia em consonância com a proposta do reino de Deus. Segue abaixo um quadro de proposta de leitura. Por exemplo, em Lucas 6:12, Jesus orou a noite inteira antes de escolher os 12 apóstolos. Em Lucas 11, de 1 a 4 e Mateus 6, 9 e seguintes, Jesus orou quando instruiu os apóstolos e seus discípulos a não usar de muitas palavras, mas com simplicidade e de coração. Em Mateus capítulo 11, versículo 25 e seguintes, Jesus orou em sua revelação como Deus de compaixão e misericórdia. Em João 6:11, Mateus 14:23, Jesus orou antes e depois de alimentar a multidão faminta. Em Mateus 19:13, Jesus orou pelas crianças. Em Lucas 9:28-29, Jesus orou antes de mostrar sua real aparência. Em João 11, de 41 a 42, Jesus orou antes de ressuscitar seu amigo Lázaro. Em Lucas 22:32 e João 17, Jesus orou por Pedro e pelos discípulos. Em Mateus 26:36, Marcos 14:32, Lucas 22, de 39 a 46, Jesus orou antes de se entregar à prisão e enfrentar o julgamento. E em Lucas 23, 24 a 46, Jesus orou na cruz. Deste modo, vemos que o ativismo de Jesus não o privou de sua relação com o Pai. Mas, como dissemos anteriormente, o cristianismo, isto é, a prática daquilo que Jesus, o Cristo, viveu e ensinou, deve ser encarado como o mais autêntico dos humanismos. A fim de confirmar o que digo, basta citar um dos dogmas centrais do cristianismo. Deus se fez homem, despojando de si mesmo e assumindo a condição de servo, semelhante ao homem em tudo, menos no pecado, como nos relata o belíssimo hino de Filipenses 2, 5 a 11. Haja entre vós os mesmos sentimentos e pensar que no Cristo Jesus. Ele, existindo em forma divina, não se apegou ao ser igual a Deus, mas despojou-se de si, assumindo a forma de escravo e tornando-se semelhante ao ser humano. E, encontrado em aspecto humano, humilhou-se, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que, em o nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra e abaixo da terra,
e toda língua confesse: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Delume, importante historiador católico, falecido em janeiro de 2020, dizia que se o mistério da existência do mal o deixava angustiado, era a fé na encarnação divina que o enchia de esperança, pois segundo uma tradição que remonta a Irineu de Lyon, século II, Deus se fez homem para que o homem se fizesse Deus. Esta frase pode parecer estranha, mas em Mateus 5,48 disse Jesus: Sede, portanto, perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito. Santo Irineu de Lyon, ou Lyon, foi um bispo e doutor da Igreja. Ele é percebido como o doutor da unidade, na qual ele promoveu a paz entre as igrejas com o bispo de Roma, o sucessor de Pedro. Ele foi um dos grandes teólogos do século II e III. Nasceu em Esmirna e, por razões desconhecidas, veio até Lyon, na Gália, onde sucedeu o bispo Potino, martirizado no final do século II em Lyon. Como se não fosse o bastante se encarnar e tornar-se humano, esse Deus opta por morrer pelo ser humano. O Criador se oferece como sacrifício para salvar a criatura. Em que outro sistema político, social, cultural, religioso, ideológico, o humano pode ser colocado em tão alta consideração a ponto de o Criador se auto-aniquilar para elevar sua criatura? Essa doutrina é ao mesmo tempo profunda e singela, e pode ser resumida na frase de Nelsinho Correia: Jesus, rosto divino do homem. Jesus, rosto humano de Deus. Provavelmente você ouviu ou leu essa frase cantando, espero. Essa pequena alusão ao que encerra a doutrina cristã nos permite dizer que entre cristianismo e humanismo não há conflito. Por isso, ouso chamar aqueles que, embora não professem a fé no Deus da revelação, mas se dedicam a salvar o ser humano de suas mazelas e dar o mínimo de conforto à sua angústia, de cristãos, muito embora ainda lhes falte a consciência de que, agindo assim, estão a construir o reino de Deus na terra. Porém, como foi dito, muitos desses humanistas não são ateus de verdade, mas apenas negam o conceito ou a visão de Deus que não condiz com aquilo que acreditam. Sobre humanismo e cristianismo, podemos nos referir, por exemplo, ao sistema filosófico hegeliano, do filósofo Hegel, que não passa, segundo muitos pensadores modernos, e essa é também a minha opinião, de um cristianismo secularizado. Embora Hegel não se declarava ateu, sua filosofia ortoga espaço para a morte de Deus, algo que será feito posteriormente por Nietzsche, em Assim Falava Zaratustra. Esses ateus e agnósticos não se perguntam tanto sobre a morte, pois para eles, tanto quanto para o religioso esclarecido, ela se apresenta como uma interrogação pertinente, mas não a ponto de aliená-lo do mundo, como diria Marx. A diferença é que para eles, os ateus, a pergunta, embora pertinente, não faz muito sentido, pois para que se perguntar sobre algo que biologicamente corresponde somente ao fim da jornada humana? Por isso, passam a se preocupar mais com a vida presente. É bem verdade que há aqueles ateus que, em casos mais alterados, talvez porque inconscientemente se angustiam com a sua falta de fé, se tornam quase que fanáticos religiosos, se preocupando mais em ateizar o restante do mundo do que em salvá-lo, transformando sua convicção filosófica em fé religiosa incipiente. Também não estou dizendo que se deva abandonar o Cristo da fé em detrimento do Jesus da história, pois já nos alertava o futuro Papa Bento XVI, então Cardeal Ratzinger, durante o Sínodo dos Bispos em 1990, sobre o perigo que é para os cristãos encarar Jesus como apenas o maior modelo de moralidade, ou colocá-lo ao lado de outros, entre aspas, reservatórios de valores morais,
como o filósofo Sócrates, ou então Siddhartha Gautama, Buda, Moisés, Confúcio, etc. Pois, como disse, diferentemente do ateu, o cristão é um humanista que professa a fé na encarnação e realiza sua praxis em consonância com sua esperança. E isso é o que distingue o ateísmo humanista do cristianismo, embora tanto um quanto o outro deva viver sua escolha ética centrada numa esperança intra-histórica, o que chamamos de esperança enlutada, que se realiza no dia a dia das relações conflituosas da existência humana, na qual o humano se sobressai a qualquer sistema político, social, cultural, econômico e mesmo religioso. Por fim, podemos dizer que a secularização trouxe ao ser humano moderno ou contemporâneo um desraizamento do seu ser religioso e, como consequência, uma atitude materialista que se contrapõe à sua espiritualidade. Como veremos, para o cristianismo, o espírito não é contrário à matéria, e nem a matéria contrária ao espírito. E São Tomás, bispo e doutor da Igreja, chega a considerar a possibilidade da eternidade da matéria. Porém, a atitude humana, seu posicionamento em relação à materialidade do mundo, pode acarretar a degradação espiritual e material. Portanto, é o ser humano quem decide ser livre ou escravo da materialidade. É por isso que em Deuteronômio 30:19 disse Deus: Hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vós, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida, para que vocês e seus filhos vivam. Essa cultura materialista e massificante, que usa dos meios de comunicação para se estabelecer, dialeticamente causa a destruição do ser humano. Este ser humano cada vez mais se vê objetivado e com isso acaba se tornando ele ou ela também consumível. Dialeticamente, isto é, o ser humano é influenciador do meio e ao mesmo tempo é influenciado pelo meio, como diz Ortega na sua célebre frase: eu sou eu e as minhas circunstâncias, e se não a salvo a ela, não me salvo a mim. Como nos afirma Marx, tornando-se mercadoria, o ser humano perde seu status de sujeito e se torna banal, descartável, propenso a um fim também consumível, como qualquer mercadoria. Essa desvaloração é também, por sua vez, causa do medo que pode se instalar no ser humano contemporâneo com relação à morte, principalmente os das grandes cidades, pois essa desqualificação representa sua deterioração final como mercadoria, se tornando um inútil para a sociedade, morrendo antes do tempo. Assim, o existir convertido em objeto e mercadoria é compelido a uma espécie de alienação de si mesmo, interpretando-se sob a ótica do objeto e da mercadoria. A existência se desenraiza de si mesma, perde seu impulso vitae, morre antes da morte. Portanto, ao objetivarmos o ser humano, deixamos de amá-lo pelo que ele é, passamos a considerá-lo apenas pelo que ele representa para a sociedade. Isto é, sua beleza, elegância, cor, status, altura, poder que usufrui, riqueza que possui, ausência de deficiência, vigor, etc. Tal atitude egoísta, pois o olhar do ser humano contemporâneo se desloca para o desejo de posse do outro, é causa de muitas angústias para quem não se enquadra nos padrões de perfeição a ele, a ela impostos. Mais uma vez, a morte está à soleira da porta e aumenta ainda mais o medo que temos da insignificância, do anulamento, do não ser, do nada. É a cultura do nada.
Frente a tantas rupturas existentes, qual atitude assumir frente a essa nihilização social? O secularismo e seu viés ateu preocupa o ser humano religioso? Com toda certeza, podemos afirmar que sim.